Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um gigante do Nordeste, o terceiro maior estádio do Nordeste, que fica no Piauí, e a gente tá falando do Albertão. Ele é um estádio gigantesco, mas que já está largado às traças faz tempo. Então, se você tem interesse em conhecer essa ideia que é repleta de acontecimentos malucos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Manda aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, me ajuda aí. Vamos embora pro vídeo. O estádio Governador Alberto Tavares Silva, ou simplesmente Albertão, é o maior estádio de futebol do Piauí, terceiro maior do Nordeste e o nono maior do país. É o estádio que tem arquitetura muito semelhante à do Mineirão e, além disso, também parece um pouco com o estádio Mangueirão, se você pode ver aí. Foi inaugurado em 26 de agosto de 1973. Localiza-se na cidade de Teresina, capital do Piauí. Sua inauguração se deu entre um amistoso do time local da Sociedade Esportiva Tiradentes, que pertencia ao Clube de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Piauí, e o Fluminense, do Rio de Janeiro. O estádio recebeu nessa partida mais de 30 mil pessoas, superlotando um estádio inacabado. Ainda no primeiro tempo, por volta de 25 minutos de jogo, um avião teria sobrevoado o estádio. E aí o que aconteceu? Devido ao barulho causado pelo avião e as vibrações que isso causou na estrutura do estádio, alguns torcedores acharam que o estádio estava desabando, e foi o suficiente para causar uma confusão gigantesca. Muitos torcedores correndo para lá e para cá, uma gritaria, torcedores sendo pisoteados, enfim, foi uma confusão. Os que estavam em nível mais baixo, separados do fosso, apenas por uma grade metálica, foram pressionados pela avalanche humana. Devido à forte pressão, a grade acabou sendo arrebentada e os torcedores caíram no fosso com profundidade de 3 metros, muitos se ferindo gravemente e alguns perdendo a vida. Até hoje não há certeza absoluta de quantas pessoas perderam a vida na queda, mas segundo os jornalistas da época, teriam sido de 5 a 8, embora alguns torcedores que estavam no evento confirmam com certeza que foram mais de 20. Centenas de outros torcedores sofreram ferimentos. O jogo teve de ser paralisado por cerca de 1 hora. Até os jogadores ajudaram nos resgates das vítimas. Os feridos foram levados para os 3 principais hospitais, que ficaram superlotados. Logo após, constatou-se que o avião que sobrevoou o Albertão seria o que trazia o presidente da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, João Avelange, que inclusive foi quem deu a opinião de que o jogo deveria continuar para a repercussão não ser ainda pior. A gente sabe aí que João Avelange é talvez um dos personagens mais sujos da história aí do futebol. Basta você ver tudo o que existe sobre ele, todas as conversas, todas as notícias. Enfim, ele já foi presidente de praticamente tudo que você possa saber referente a futebol, e não são muitas as coisas boas sobre ele. E uma tragédia dessa, você pensar na repercussão que vai causar e não nas vítimas e mandar o jogo reiniciar, é absurdo. Então o jogo recomeçou, muito sem ânimo, e foi até o seu final, mas o estrago já estava feito. O que era para ser uma festa acabou em tragédia. O resultado foi um empate em 0-0 e um marco triste. Depois da tragédia, o Albertão foi fechado por ordem das autoridades e ficou 1 ano sem sediar jogos, quando passou por profundas reformas. A partida de reabertura foi entre Flamengo do Piauí e Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, com vitória do time carioca por 4-1. O público registrado nessa partida foi de pouco mais de 25 mil pagantes, mas o estádio chegou a ter uma capacidade para 60 mil torcedores depois de finalizado em sua reinauguração. No entanto, acabou se tornando, a princípio, uma obra desacreditada. A grandiosidade e o curto prazo para ser executada foi, até a data marcada para a inauguração e posteriormente, a reinauguração, a principal descrença e insegurança do público em torno dela. E não é para menos. O histórico da arena, depois dessa tragédia que aconteceu lá, essa superlotação, o pessoal fica desconfiado, porque se você sabe do histórico do estádio, dificilmente você vai querer frequentar ele. E
Então é muito difícil. O êxito do estádio, o recorde de público verificado, só se deu em 1983, quase 10 anos depois de sua inauguração, quando 60.271 torcedores assistiram o jogo Tiradentes 1, Flamengo 3. Tempos depois, a capacidade foi reduzida para 52.296 pagantes e, por ordem da Confederação Brasileira de Futebol, a capacidade de público do Albertão foi diminuída novamente para 40.000 espectadores. O estádio recebeu jogos marcantes, inclusive o jogo em que a seleção brasileira, com 3 gols de Ronaldo Fenômeno, ganhou do selecionado da Lituânia por 3-0. Foi eleita por muitos uma das melhores atuações do craque vestindo a camisa da seleção. O time brasileiro jogou outras 2 vezes no Albertão. A primeira em 1989, quando derrotou o Paraguai por 2-0, a outra em 1991, oportunidade em que a seleção pré-olímpica perdeu para a Argentina por 1-0. O estádio possui uma infraestrutura completa, embora arcaica, para o futebol, atletismo e transmissão de jogos por rádio e TV. Possui vários anéis de arquibancadas, guardando as acomodações populares junto ao fosso. Já as instalações privadas, voltadas para atletas e árbitros, estão localizadas no subsolo das arquibancadas. Ao todo, o Albertão conta com 4 níveis, interligados apenas por escadas. No ano de 2013, quando o Albertão completou 40 anos, apenas um jogo foi disputado lá. Flamengo do Piauí 2 e Santos 2 pela Copa do Brasil. Depois, o estádio permaneceu mais de um ano fechado para reformas que não chegaram a acontecer. O Albertão passou a ser um gigante desprezado. A estrutura do estádio, que é enorme, depois dessa situação de descaso, passou a carecer de muitos reparos. Com esse abandono de mais de um ano, o estádio teve, pela falta de vigilância, o corte de cabos de energia que levavam para as torres, roubos de fiação, ventiladores e algumas ferragens. A falta de manutenção gerou problemas na parte hidráulica, o que provocou muitos vazamentos. E a situação continuou assim, o que é absolutamente triste, mas acontece no nosso país, né? O estádio, ele recebia alguns jogos esporádicos, mas pela falta de segurança, de vigilância, entraram lá, roubaram fiação, roubaram ventiladores, depedraram algumas partes do estádio e a tendência é que continue acontecendo, infelizmente, se esse cuidado não mudar. E a situação continuou assim. Nos últimos tempos, pouco foi feito no Albertão. Partes importantes de projetos nunca foram executadas, por falta de interesse dos governos e por falta de trabalho dos clubes que não provocam ações concretas do poder público. Apenas o River escolheu o Albertão como sua casa nos últimos anos. Flamengo do Piauí e Piauí preferiram o Lindolfo Monteiro, com estrutura inferior, mas de localização central para o público. Até Altos e Timon, quando precisam mandar seus jogos em Teresina, preferem Lindolfinho. Vale lembrar também que desde sua inauguração o Albertão nunca teve gramado totalmente reformado, e até ele não ficou livre das críticas. Por nunca ter enfrentado uma reforma, o campo acabou acumulando diferentes tipos e alturas de grama. Por ser muito macio e ter uma grama alta, muitos jogadores relatam dificuldade em jogar no estádio e alegam que a troca de passes acaba sendo lenta e dizem que ele é mais pesado que o Maracanã. O estádio não recebe um público perto de sua lotação máxima desde 2015, quando recebeu 40 mil na final do Brasileirão Série D. E ainda que o futebol piauiense quisesse ter uma partida com mais de 15 mil torcedores, hoje não seria mais possível. Os estragos são grandes em todos os setores internos, o estacionamento não existe mais, e o Albertão chegou ao ponto de ter sua capacidade atual limitada em 13,5 mil pessoas, quando o normal seria de 45 a 50 mil. Por recomendação do Ministério Público do Piauí, o Albertão já chegou a ter sua capacidade reduzida para 5 mil espectadores e passou a receber público apenas na arquibancada cabine, e os setores de cadeiras gerais foram todas bloqueadas. O Grandioso, que já chegou a receber mais de 60 mil pessoas na década de 80, sofreu ao longo dos anos com a falta de adequações a todas as normas de segurança exigidas pelo Estatuto do Torcedor.
Os principais entraves para o uso completo da praça esportiva são a falta de sinalização, instalação de extintores de incêndio, áreas destinadas para as pessoas com deficiências e rampas de acesso ao gramado. Parte muito pequena do exigido foi atendido, o que possibilitou um novo público de até 13,5 mil pessoas. Mas as outras demandas básicas, como a adequação da saída de emergência para o público, portões de acesso com barras especiais de destravamento e abertura para o lado externo do estádio ainda não tem data para serem feitas. E embora uma possível demolição do estádio nunca tenha sido levantada, a tendência é de que isso aconteça, porque um estádio que foi construído para ser um gigante, já recebeu jogo de seleção brasileira, já teve público acima de 60 mil pessoas, hoje vê sua capacidade reduzida para 13,5 mil pessoas, o que já chegou a ser 5 mil. Isso por normas básicas. O estádio está depredado, o estádio está em calamidade, o gramado é ruim e ele não se adequa a nenhuma norma de segurança. Então, a tendência aqui de que aí nos próximos anos, se ninguém tomar uma atitude, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, esse estádio possa sim vir a ser demolido por força maior. Eu digo por órgãos que vão um dia identificar o estádio como um perigo para a sociedade. Quero que você deixe sua opinião, se você conhecia o estádio, você já frequentou esse estádio, deixe aí, se você conhece um pouco mais da tragédia, porque todas essas informações não são deste ano, a gente encontrou coisas de anos atrás aí, e eu quero saber se você tiver alguma informação nova, por favor, deixa aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, me seguir lá no Instagram, tamo junto, até o próximo vídeo.